Salve pessoal, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorim Traubach, Escola Estadual Professor Pedro Celestino Tonoli Leme, disciplina eletiva Os Saberes das Engenharias. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos estudar as estações de tratamento de água, conhecidas como ETAs. Quais são as habilidades que serão abordadas na aula de hoje? As habilidades são o conhecimento do sistema de tratamento e abastecimento de água de uma cidade e a respectiva aprendizagem dos processos físicos e químicos envolvidos no tratamento da água para torná-la potável ao consumo e utilização humana. Pessoal, essa aula de hoje, ela está relacionada às engenharias, principalmente a questão da engenharia civil, da engenharia mecânica. Por quê? Porque numa estação de tratamento de água, numa estação de tratamento de esgoto, além dos prédios, das construções, que são construções bastante específicas, nós temos também as máquinas, as bombas, os motores, todo o funcionamento da respectiva estação. No caso, respectivas estações, que eu comentei também a respeito da estação de tratamento de esgoto. Então, uma das disciplinas relacionadas à engenharia civil aborda temas hídricos e as construções correspondentes referentes às estações de tratamento de água, ETAs, e estações de tratamento de esgotos, ETs. Elas têm esse nome de ETAs e ETs em relação às iniciais, estações de tratamento de água, ETA, ETA. Estações de tratamento de esgotos, o E de estações, o T de tratamento e o outro E de esgoto. ETs. Na aula de hoje, então, iremos conhecer a estrutura referente a uma estação de tratamento de água. Pessoal, mas por que devemos tratar a água? Vocês sabem? Observem essa cachoeira que eu trouxe para vocês. É um lugar bonito, mas será que esta água realmente está limpa? É uma água pura? É uma água própria para o consumo humano? E esta outra imagem, esta corredeira aqui, esta água é uma água limpa? É uma água pura? Podemos bebê-la sem estar adquirindo nenhuma doença? E esta outra, esta mina aqui, essa nascente, observem a areia límpida, podemos verificar o fundo dela, as pedras, a vegetação que está aqui próxima. Mas será que esta água também é uma água limpa? É uma água pura? Podemos tomá-la? Observem esta outra imagem. Temos bastante vegetação aqui próxima. Temos algum lixo jogado aqui. Mais vegetação. E esta nascente? É uma água limpa, pura? Podemos tomá-la? Observem esta outra. Este riacho passa, inclusive, encanamentos. Aqui temos uma ponte ali, bastante vegetação. Podemos ver o fundo, uma areia, algumas pedras, algumas rochas, bastante vegetação. E este riacho, como será que é a água dele? É uma água limpa? É uma água pura? Podemos bebê-la? Pessoal, na verdade, eu coloquei essa foto
da minha pessoa aqui neste riacho, efetuando uma coleta de água, para falar para vocês que, na verdade, nós só podemos afirmar se uma fonte de água, um corpo de água, possui uma água límpida, uma água que não esteja poluída, se fizermos uma análise dessa água. Sem efetuarmos uma análise, nós não podemos afirmar com certeza se realmente aquela água é limpa, não está poluída, porque mesmo na natureza, os corpos de água, rios, riachos, nascentes, às vezes acabam se contaminando com os próprios detritos orgânicos provenientes de quedas de árvores, troncos de árvores que caem nesses corpos d'água, animais que às vezes morrem próximo desses corpos d'água, ou que jogam dejetos através das fezes dos mesmos nesses corpos d'água, contaminando esses corpos d'água. Então, só podemos realmente afirmar com certeza através de uma análise física, química e biológica desta água. Nesta foto é o que eu estou fazendo, colhendo a água para uma análise. Aqui eu estou limpando o equipamento que mede o pH, a temperatura e a condutividade elétrica da água, chamado de pHmetro e condutivímetro. Eu estou jogando uma água desmineralizada no equipamento, limpando o equipamento antes de fazer a coleta desta água, deste riacho. Nesta outra imagem, eu também fiz algumas coletas e após a coleta estou fazendo o controle, marcando os resultados nesta prancheta. Aqui também, vocês observem, estou colhendo água deste córrego para analisar esta água. Aqui está o balde de coleta da água. Nesta outra imagem também vou colher água deste local. Observem, tem uma tubulação aqui. Estou com o balde de coleta aqui. Nesta outra imagem também tem um córrego que passa aqui por baixo. Estou lançando o balde de coleta para fazer a análise desta água deste local. E a ciência é isso. A ciência, ela analisa, como aqui estou realizando esta análise, e depois ela marca os dados obtidos. Mas por que devemos tratar a água então? A água, que é proveniente dos mais diversos locais e é utilizada no abastecimento que serve uma cidade, deve ser tratada, pois existem diversas formas de contaminação da água, que vão desde a poluição, como o despejo do esgoto doméstico, que contém coliformes fecais, nos corpos d'água, além de outros fatores que podem contaminar essas fontes de água, como, por exemplo, o despejo orgânico de excretas, de fezes de animais coliformes fecais, animais estes que vivem próximos desses corpos d'água, além de outras formas de contaminação orgânica, como resíduos provenientes de animais que, porventura, podem ter morrido próximos a essas nascentes em mananciais, a proliferação de algas, o despejo de produtos químicos diversos, adubos,
a contaminação por parasitas e micro-organismos diversos, etc. A figura 1 a seguir elencada, que foi elaborada pelo autor Canto, 2015, página 116, traz um diagrama esquemático, um mapa conceitual, demonstrando várias formas de contaminação de um corpo de água. Vamos lá, então, para a próxima figura. Pessoal, nós temos aqui, então, um diagrama esquemático, um mapa conceitual, demonstrando as várias formas de contaminação de um corpo d'água. Normalmente, nos corpos d'água, nós podemos ter contaminações através de esgotos que são jogados nesses corpos d'água, resíduos em decomposição. Por exemplo, o tronco de uma árvore que cai neste corpo d'água e apodrece um pau podre. Também nós temos vários tipos de micro-organismos. Nós temos a presença de coliformes fecais, podemos ter a presença de coliformes fecais, por exemplo, animais que vivem próximos destes corpos d'água, às vezes criações de animais, cujas fezes, os detritos orgânicos, são levados aí para o interior do corpo d'água, para a água, contaminando a mesma. Temos também, por exemplo, vários tipos de parasitas. Aqui, ó, ovos do verme esquistossomo, que causa a barriga d'água, causador da doença conhecida como esquistossomose. Também, em relação aos micro-organismos, muitos deles podem ser patogênicos, ou seja, são micro-organismos que causam doenças no homem, por exemplo, a cólera, que é transmitida pela água, a amebíase, a giardíase, lombriga. Temos todos estes parasitas que podem estar alojados, estar presentes na água, através dos ovos dos mesmos, a bactéria, no caso, a causadora aí da cólera. E isso tudo leva a quê? Que nós devemos tratar a água. Nós temos que tratar a água para evitar todos esses problemas de saúde, principalmente a saúde pública. Vamos conhecer, então, uma estação de tratamento de água. Quais são as etapas ou fases envolvidas num sistema de tratamento de água para o abastecimento público? Um sistema de tratamento convencional realizado numa estação de tratamento de água, uma ETA, Estação de Tratamento de Água, é composto das seguintes etapas ou fases. As figuras 2 e 3 a seguir demonstram todas as fases do sistema de tratamento de água realizado numa estação de tratamento de água, numa ETA, de uma cidade, desde a chamada captação, onde é captada, onde a água é retirada do rio através de bombas, de motores, até a entrega à população através dos encanamentos. Então, até a entrega à população nos encanamentos. Pessoal, eu trouxe esse desenho para vocês, foi retirado do site Guia da Engenharia, disponível www.guiadaengenharia.com. Então aqui demonstra toda uma estação de tratamento de água dividida por partes, por fases.
Então, essa primeira fase aqui, ó, nós temos um manancial, o corpo d'água, aonde é retirada a água, o rio, o riacho. Nós não sabemos as condições dessa água, é uma água que está na natureza. Como que ocorre, então, esse tratamento que é realizado pelo homem através da estação de tratamento de água? Então, nós temos aqui a água, o córrego, o rio, o riacho. Normalmente, o pessoal tem uma área um pouco maior onde é realizada a coleta, para que sempre naquele ponto ocorra a presença de bastante água, cujas bombas, os motores, eles precisam dessa água para poderem estarem funcionando, né? Então, a água ela é captada deste rio, deste riacho, deste córrego, através de bombas. Neste desenho, nós temos a estação aqui já ao lado do rio. Mas normalmente, às vezes na prática, não ocorre isso. O rio fica distante e numa posição bem mais abaixo. Então a água ela é retirada através de bombas. Ela é levada até uma outra subestação chamada de estação elevatória, como se fossem uns piscinões contendo a água. E aí, ali naquele local, existem outras bombas que fazem a água que estava mais abaixo em relação ao relevo conseguir chegar até a estação de tratamento de água. Mas enfim, vamos seguir este exemplo aqui. Então nós temos aqui o rio, o riacho, o córrego. A bomba, ela capta, ela retira a água do rio, ela manda para o primeiro tanque, esse primeiro tanque aqui, ó. Este primeiro tanque é chamado de tanque coagulante. Nele são jogados dois produtos, cal, normalmente conhecido também como cal virgem. Por quê? A água na natureza, ela tem o chamado pH, que é o potencial hidrogeniônico. P minúsculo, H maiúsculo, pH. Este pH, ele varia de 0 até 14, sendo o número 7, que fica no meio da escala, considerado neutro. Para baixo do 7, do 0 até o 7, é considerado ácido. E do 7 para cima, do 7 até o 14, é considerado alcalino ou básico. Os rios brasileiros, normalmente, eles são considerados ácidos, em torno de 5,5 de pH, 6. E o ideal é que a água fique na posição neutra, com pH 7. Então, nesta primeira fase, neste tanque de coagulação, é jogado o cal. O cal, ele serve para tirar essa acidez, reduzir essa acidez da água. Por exemplo, às vezes a água ela está ligeiramente ácida. Vamos supor, pH em torno de 6,4, 6,40 ou 6,7. Adicionando cal hidratada à água, você consegue aumentar este pH que era ácido para ficar em torno de 7, que é o neutro. E o cal, ele serve também para ajudar a facilitar as outras fases, os outros tratamentos químicos que serão realizados ao longo do processo. Então, o cal virgem, cal hidratada, cal virgem, ele serve para aumentar o pH, deixar a água menos ácida,
mais próximo do 7, da neutralidade, e facilitar os outros produtos, facilitar os outros processos, os outros produtos de agirem. Junto com o cal, nesta primeira fase, neste tanque de coagulação, é jogado também um produto que se chama sulfato de alumínio. Este produto, o que ele faz? Ele pega as sujeiras, as partículas de sujeiras que estão presentes na água e ele as aglutina, ele forma aglomerados com estas partículas de sujeira. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos pequenos flocos, né? Ele faz com que as partículas de sujeira presentes na água elas se liguem umas nas outras, formando pequenos aglomerados, que são esses flocos. Aí, esta água, com a adição desses dois produtos químicos, ela já começou o tratamento, ela vai para o segundo tanque, chamado de tanque de floculação. Neste tanque, existem batedores, um motor que fica normalmente aqui no alto do tanque, com hélices dentro da água. Na verdade, é como se fossem vários remos, uma roda composta de vários remos. Este motor em funcionamento faz com que esta roda, com estas pás, como se fossem remos, agitem a água, fiquem em constante, fazendo a água girar aqui, que vai facilitar esta formulação destes flocos, desses aglomerados de sujeira. Aí a água ela vai para o próximo tanque, chamado tanque de decantação. Este tanque de decantação ele funciona também graças ao princípio da nossa gravidade terrestre. Os corpos mais pesados eles tendem a ir ao fundo. A água mais leve ela fica aqui na superfície e ela sai para este outro tanque. E as partículas com sujeira que já formaram os aglomerados, elas começam a afundar, ficam retidas aqui nessa parte do fundo. Então, essa parte aqui já retém uma parte grande da sujeira que já fica toda retida aqui. Por cima, essa água continua indo, ela vai para o quarto tanque, denominado filtro. Este tanque ele é composto de areia, pequenos cascalhos e aqui pedras maiores. Algumas estações de tratamento de água também adicionam carvão ativado para reter odores e ajudar a fazer a limpeza de produtos químicos que se encontram na água. Mas normalmente são filtros de areia. Areia, uma areia fina, uma areia mais grossa, pedras bem pequenas, aí vai aumentando o tamanho das pedras até chegar em grandes pedras. Essa água ela entra por cima e ela passa por esse filtro desses materiais. E a ideia é que eventuais sujeiras presentes nela, fiquem presas nesse filtro. Essa água ela sai por baixo do filtro. Aí ela já está pronta para a chamada desinfecção. O que é a desinfecção? É você tirar da água eventuais micro-organismos. Lembrem que eu comentei com vocês sobre aqueles chamados micro-organismos patogênicos que causam doenças, né? Nesta fase, esse chamado tanque de desinfecção é adicionado cloro. Antigamente, o cloro era cloro em gás. Então, grandes tambores de gás, como, por exemplo, essa caixa d'água, mas contendo gás cloro.
esse gás ele era liberado na água, dissolvido conforme a água passava pelo encanamento. Só que o problema é que o gás cloro é um gás altamente tóxico. E vira e mexe acontecia inúmeros problemas na estação de tratamento. Às vezes ocorria o vazamento desses gases e os funcionários, os operadores das ETAs, das estações de tratamento de água, poderiam até vir a falecerem, poderiam até morrer devido a este vazamento deste gás altamente tóxico que é o gás cloro. Com o passar do tempo, foram feitas pesquisas e descobriu-se que poderia haver a substituição deste gás cloro por o chamado cloro líquido, que é um produto químico que se chama hipoclorito de sódio. Então, hoje em dia, é jogado este chamado cloro líquido através do hipoclorito de sódio. Ele é misturado com a água. Essa água fica um tempo circulando neste quinto tanque para ocorrer a desinfecção, ou seja, matar micro-organismos presentes nesta água, fazer a limpeza. É chamado tanque de desinfecção. E por fim, eu acrescentei esse desenho para ser adicionado o flúor na água. Então, na imagem original, ela não tinha este dosador de cloro. Eu adaptei a imagem, eu acrescentei a imagem original que foi retirada do site Guia da Engenharia, porque também no processo de tratamento de água, até por uma determinação do Ministério da Saúde, é jogado, após a desinfecção com cloro, é jogado uma certa quantidade, é jogada uma certa quantidade de flúor. Este flúor ele serve para proteger a população e evitar as cáries, principalmente nas crianças. Então, proteger os dentes. Então, a maioria das estações de tratamento de água, além do tanque de desinfecção, possuem também esse sistema que joga o flúor na água. Após a água, ela vai para um grande reservatório, uma caixa d'água gigante aí de 1 milhão de litros, 2 milhões de litros, 5 milhões de litros, fica armazenada ali e é distribuída através de encanamentos para toda a cidade. Pessoal, aqui um outro desenho também para que vocês compreendam bem todo esse tratamento que é realizado. Este desenho, esta figura, foi retirado do livro João Usberco e outros autores, livro de ciências de 2015, página 210. Então aqui também traz uma estação de tratamento de água, ETA, de forma mais detalhada. O esquema a seguir representa simplificadamente as etapas do tratamento de água indicadas pelos números em uma ETA. Então, pessoal, observem aqui, ó, que esta água é recolhida de uma represa. Pode ser uma represa, um rio, um riacho, um córrego, um poço. A água, então, ela vem pela captação, através de bombas que sugam essa água, retiram essa água da represa, do rio, do riacho, mandam para o primeiro tanque denominado coagulação. Como eu falei para vocês, é jogado sulfato de alumínio e cal. O sulfato de alumínio para ajudar a coagulação, a formar os flocos, que são os aglomerados de sujeira. E o cal para corrigir o pH da água e ajudar também nas outras fases da estação de tratamento, porque ele ajuda no processo
em relação aos outros produtos químicos que são jogados na água. Segundo tanque de floculação, a água já está adicionada com o sulfato de alumínio e o cal. Como eu falei para vocês, existem motores. Aqui, ó, observem o exemplo, o desenho dessas pás, como se fossem remos. É uma roda contendo várias pás e ela está em constante movimento. Aqui fazendo essa água ficar em movimento e formar estes flocos, as sujeiras, através através de ligações químicas que são propiciadas pela adição do sulfato de alumínio na água, ela faz com que as partículas de sujeiras elas se liguem umas nas outras, formando aglomerados, glomérulos de sujeira. E aí esses pequenos flocos que são formados, eles vão para o próximo tanque, que é o número 3, que é o tanque chamado tanque de decantação. E devido ao seu peso, a sua massa que eles possuem, e a força da gravidade terrestre, essa sujeira mais pesada acaba indo para o fundo, ela fica decantada aqui no fundo, sendo que a água limpa, a água mais limpa, ela continua seguindo seu caminho aqui por cima e ela vai para esta quarta fase, que é a fase do chamado filtro. Como eu falei para vocês, normalmente eles usam várias camadas, diversas camadas, uma areia mais fina, uma areia mais grossa, pedras, cascalhos. Algumas estações de tratamento de água colocam um carvão ativado, que ele tem o papel de tirar odores da água e retirar também produtos químicos que possam estar presentes nessa água, inclusive que tenham sido jogados anteriormente aqui na represa. Então, algumas estações também adicionam o carvão ativado nesses filtros. Aí a água que veio por cima, ela passa por este filtro, e a ideia é que essas partículas restantes de sujeiras, partículas bem pequenas de sujeira, elas fiquem retidas por uma ação física mesmo, de não conseguir passarem através da areia, das pedras, etc. E aí a água sai por baixo. Aí ela cai neste quinto tanque, aonde é adicionado o cloro e o flúor, como eu falei para vocês. O cloro na forma de cloro líquido, hipoclorito de sódio, para fazer a desinfecção da água, matar micro-organismos, bactérias, vírus, etc. Matar estes micro-organismos. E o flúor é adicionado para tratar os dentes, proteger os dentes da população, principalmente das crianças pequenas. Aí a água vai para um outro tanque, e aí ela é bombeada até uma grande caixa d'água, um grande reservatório, e distribuída através das chamadas adutoras, que são canos de um diâmetro bem grande, e conforme essa água vai sendo distribuída, o diâmetro do cano vai diminuindo, mas são canos bem grandes que levam a água aí aos prédios, às casas, outros prédios, enfim, a toda a população. Aqui também eu fiz um desenho, como eu falei para vocês, o rio, onde é realizada a captação, é escolhido um trecho que existe uma boca, uma abertura maior do relevo, para que sempre exista água naquele local. Então aqui a captação da água é um outro esquema esse daqui, mas o princípio é igual aqueles outros lá. São desenhos diferentes para que vocês fixem bem essa ideia e fiquem craques em estações de tratamento de água, ok? Então, aqui nós temos uma grade de proteção. Esta grade, o motor está aqui, ele suga a água do rio
Então é necessário ter uma grade, que é para evitar que, às vezes, galhos, troncos de árvores, alguns animais, por exemplo, peixes, algas, vegetações que se desprendam das margens e estejam no rio, elas adentrem a esta tubulação e travem motores, atrapalhando o processo. Então, existe uma grade. Essa parte aqui fica na parte mais funda do rio, é bem abaixo da superfície do rio. Por isso também que é muito importante, nunca nadem aqui próximo à captação de água, porque vocês podem ser sugados também por esses dutos de captação de água. Nunca nadem, evitem, este local não é local propício para natação. Então já serve de alerta isso para todos. A água ela é retirada do rio, ela passa através de um motor. Como eu falei para vocês naquela primeira imagem, às vezes o rio ele é longe, ele é distante da estação de tratamento, que se encontra aqui nessa parte mais alta. Então eu fiz esse desenho para vocês observarem. Então a água no primeiro momento ela é retirada do rio, ela vai para uma chamada estação elevatória. Nessa estação elevatória, ela é acumulada como se fosse uma grande piscina, um grande tanque. Aqui pode ocorrer um pré-tratamento de ser jogado também algum produto químico para facilitar a limpeza da água. Aqui pode ocorrer a existência de tanques de coagulação e floculadores para que seja jogado sulfato de alumínio ou pH, já vai corrigindo a água, já vai tirando essa sujeira mais grossa que veio do rio. Aí, essa água, ela é elevada, porque esta área do relevo do terreno está mais baixa. E a estação de tratamento de água, eu fiz de propósito este desenho, coloquei mais no alto para vocês observarem. Motores potentes, bombas potentes, retiram esta água que está acumulada neste tanque, nessa estação de elevatória, e mandam através de canos até a estação de tratamento. Aí, como eu falei para vocês, o primeiro tanque, chamado tanque coagulante, é jogado cal hidratada, que é para corrigir o pH. Então, P minúsculo, H maiúsculo, chamado potencial hidrogeniônico da água para facilitar o tratamento. O pH ele varia de 0 a 14, como eu falei para vocês, o neutro é 7. Normalmente o pH do rio gira em torno de 6, alguns rios têm o pH em torno de 5,5, às vezes até 5. E essa cal hidratada que é jogada, este cal, ele faz com que o pH ele se aproxime próximo do neutro, ou do 7 ou 6,8, o que facilitará as outras etapas do tratamento. E inclusive uma coisa que eu estava esquecendo, se o pH estiver muito ácido, pode ocorrer a corrosão de canos. Então é necessário deixarmos também a água próximo do pH neutro para evitar também a chamada corrosão de canos. Aí, neste mesmo tanque é jogado sulfato de alumínio, que é esse material coagulante que ele vai fazer a ligação química unindo as partículas de sujeira, formando aglomerados. Eu fiz aqui um desenho, vocês podem ver aqui ó, em azul e vermelho. Esses aglomerados, essa sujeira que se encontra junta, formando flocos, ela vai para esse segundo tanque, chamado tanque de floculação, ou tanque floculador. Aqui, como eu falei para vocês, existem pás que elas estão em contínuo movimento, o motor, e faz com que essa sujeira vá para o terceiro tanque, chamado tanque decantador. E essa sujeira, por ação da gravidade, ela vai para o fundo. Ela fica aqui, ó, na parte do fundo. Ela fica decantada na parte do fundo. Ela se acumula na parte do fundo.
Aí a água mais limpa sai por cima, cai no filtro que contém areia, pedras, carvão ativado, etc. Aí a água sai por baixo, ela vai para o tanque de desinfecção, onde é jogado hipoclorito de sódio para matar bactérias, vírus, esses organismos, esses micro-organismos que estão na água. É o processo de cloração. Aí, quase terminando o processo, vai para um outro tanque, é jogado flúor na água, chamado fluoretação. Adicionar flúor na água para prevenir as cáries, principalmente das crianças. Aí a água é retirada deste tanque com auxílio de uma bomba, de um motor, e levada para um grande reservatório, um tanque gigantesco, aí de 1 milhão de litros de água, 500 mil litros, 1 milhão de litros de água, 2 milhões de litros de água, 5 milhões de litros de água. Essa água ela é distribuída então para o restante da cidade através das chamadas adutoras de água, que são canos maiores, com um diâmetro maior, e conforme vão sendo distribuídas, o diâmetro desses canos acaba diminuindo também. Então nós podemos ver aqui a água indo para casas, para prédios, para outra casa, e assim vai até depois ocorrer a coleta da mesma e a mesma ser encaminhada para o sistema de esgoto, que aí é uma outra etapa que nós vamos comentar na próxima aula, relativa às estações de tratamento de esgoto, as ETs. Aqui mais uma figura, temos aqui o reservatório, uma represa, a adutora que leva a água até a estação de tratamento, é realizado todo o tratamento, vai para uma caixa d'água distribuída para a cidade. Neste desenho, nesta figura, nós temos já duas cores de encanamentos. Temos esta cor cinza e temos esta cor marrom. A cor cinza representa a água entrando nos prédios, nas casas, e a marrom o esgoto saindo aí das indústrias, das casas, dos prédios. São encanamentos diferentes para não haver a contaminação. E aí estes encanamentos eles são interligados até a estação de tratamento de esgoto, que é o que nós veremos na próxima aula, que trata todo o esgoto advindo, que veio das casas, dos prédios, das indústrias, realiza este tratamento. Existe também, alguns produtos químicos que são jogados para desinfetar esta água, existem tanques com bactérias que promovem esta limpeza desta água contaminada através do esgoto. E aí, por fim, depois que a água está toda, que o esgoto está todo tratado, sofreu já uma desinfecção, ele é jogado novamente no rio, mas aqui ele já está tratado para não prejudicar este outro rio no qual ele será jogado. Já houve a retirada da parte orgânica do esgoto, a parte de micro-organismos, foi jogado um produto químico, cloro novamente, para efetuar essa limpeza desta água. E aí a ideia é que a água vá limpa para ser jogada, devolvida à natureza e continuar aí o seu ciclo. Pessoal, eu tinha comentado com vocês, agora eu estou trazendo por escrito, né? Tenho que também trazer essa matéria por escrito para que vocês tenham esse conhecimento, esses saberes, né? Então, as etapas ou fases envolvidas no sistema de tratamento de água para abastecimento público. Primeiro, coagulação e floculação. Nestas etapas, as impurezas presentes na água são agrupadas pela ação do coagulante em partículas maiores, flocos, que possam ser removidas
pelo processo de decantação, que é esta fase aqui. Os reagentes utilizados, denominados de coagulantes, que normalmente são o sulfato de alumínio, e algumas estações de tratamento de água também jogam o chamado cloreto férrico, que é um outro produto químico que também ajuda a ligar essas partículas de sujeira, mas normalmente é o sulfato de alumínio. Nessa etapa também poderá ser necessária a utilização de um alcalinizante, no caso a cal hidratada ou cal virgem, como eu contei para vocês. Alcalinizante, por quê? Porque esse produto químico ele retira da água, ele deixa a água menos ácida. Ele serve para corrigir o pH da água próximo à neutralidade ou até a chamada alcalinidade. Lembrem que eu falei para vocês, o pH varia de 0 a 14, o 7 é o neutro, para baixo do 7 é ácido, para cima do 7 até o 14 é alcalino. Uma coisa também que é importante falar para vocês, por exemplo, o pH. Quanto mais próximo do 0 ele estiver, mais ácido, o ácido é mais forte. Né? Então nós temos aí o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, esses ácidos que são extremamente fortes, eles têm um pH bem baixo. Como também, quanto mais próximo do 14, o produto ele é altamente alcalino, ele é básico. Por exemplo, a soda cáustica que o pessoal usa para desentupir encanamentos, etc., que ela tem aquele poder corrosivo, ela não é um ácido. A soda cáustica ela é uma base. Ela está nesta parte que vai próxima ao 14, do pH, ela tem o seu pH próximo ao 14. Ela é considerada alcalina ou básica. Alcalina ou básica. Então, a soda cáustica, ela também é corrosiva como ácido, só que em vez dela ser um ácido, ela é uma base alcalina altamente corrosiva. Então ela está do outro lado, ela está próximo ao 14. Frisando novamente, do 0 ao 7 é ácido e do 7 ao 14 é básico ou alcalino, que é o termo que é usado em química. Então, quanto mais próximo do 14, mais forte é esta base. Por isso que a soda cáustica ela está bem próxima ali do 14, ok? Fica esta dica e esta informação. Então aqui é adicionada a cal hidratada ou cal virgem que fará necessária a correção do pH para uma atuação mais efetiva do coagulante, para facilitar os produtos químicos. Na coagulação ocorre o fenômeno de agrupamento das impurezas presentes na água, e na floculação, que esta parte aqui, ó, floculação é esta, decantação é esta. E na floculação, a produção efetiva dos flocos, que são aquelas partículas de sujeira já bem visíveis. Nós observamos, quem já visitou a estação de tratamento de água, é possível observar essas partículas, esses flocos de sujeira. Aí o terceiro tanque, a decantação, os flocos formados são separados da água pela ação da gravidade em tanques normalmente em formato retangular. Então a matéria mais pesada vai para o fundo, por ação da gravidade, está aqui neste tanque. A próxima fase é a filtração, que é esta fase 4. A água decantada é encaminhada às unidades filtrantes, ela entra por cima e sai por baixo, onde é efetuado o processo de filtração. Um filtro é constituído de um meio poroso granular, que são diferentes tamanhos de areia, de pedra, pedrisco, pedregulho, etc.
normalmente areia de uma ou mais camadas, instalado sobre um sistema de drenagem, capaz de reter e remover as impurezas ainda presentes na água. Aí nós temos a parte da desinfecção e fluoretação, que é essa câmara de número 5. Para efetuar a desinfecção de águas de abastecimento, utiliza-se um agente físico ou químico desinfetante, cuja finalidade é a destruição de micro-organismos patogênicos que possam transmitir doenças através das mesmas. Aqui falou de um agente físico, porque às vezes pode se utilizar uma luz ultravioleta, que a água, conforme vai passando por essa luz, também os micro-organismos ocorre também uma desinfecção dessa água, principalmente a questão de algas. A luz ultravioleta ela faz esta limpeza das águas em relação às algas, mas normalmente é o cloro. É o cloro que se utiliza. É o cloro. Normalmente são utilizados em abastecimento público os seguintes agentes desinfetantes da ordem de frequência. O cloro também pode ser utilizado, chamado ozônio, um gás aí, que é dissolvido na água, que ajuda também a matar os micro-organismos. A luz ultravioleta, que eu comentei com vocês, e íons de prata, que também, dependendo do sistema de filtragem, pode ser utilizado. Normalmente, isso aqui tem um custo. A quantidade de água que é tratada é muito grande. Então, o poder público, as prefeituras, os estados, etc., eles observam também a relação do custo de todo o sistema. Como eu falei para vocês, alguns colocam carvão ativado, outros deixam só areia, as pedras, etc. O cloro ele é mais utilizado, o hipoclorito de sódio, o cloro líquido, pois seu custo é menor, né, que outros produtos químicos que possam ser utilizados ou outros meios. Antigamente se usava o cloro na forma de gás, que era dissolvido na água, mas devido aos riscos e problemas de vazamento, haja vista que o gás cloro é um gás muito tóxico, atualmente se utiliza o chamado hipoclorito de sódio, que também é conhecido como cloro líquido, a fim de se evitar os riscos aos operadores desses sistemas durante o processo de desinfecção de água. Aí, por fim, a fluoretação, que ela ocorre também neste tanque de número 5. A fluoretação da água de abastecimento público é efetuada através de compostos à base de flúor. A aplicação desses compostos na água de abastecimento público contribui para a redução da incidência de cárie dentária em até 60%. Até 60%, se as crianças ingerirem desde o seu nascimento quantidades adequadas de íon fluoreto. É uma determinação do Ministério da Saúde e tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima também que pode ser adicionada na água, para que também, se de um lado ajuda a população a não ter cárie, se essa quantidade for excedida, pode também causar uma doença. Então tem uma quantidade certinha de flúor que é adicionada na água, e essa quantidade é determinada pelo Ministério da Saúde através de informações, de determinações que são encaminhados até as estações de tratamento de água. Pessoal, aí estão as referências da onde eu retirei essas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e tenham ficado bastante craques aí
no tema Estação de Tratamento de Água, que é também tema de algumas disciplinas de engenharia, principalmente engenharia civil, disciplina que envolve os chamados recursos hídricos, que envolvem água, questão do esgoto, disciplinas também que envolvem construções, principalmente as construções utilizadas pelo poder público, que são estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. Essas disciplinas na área da engenharia civil, elas tratam de como são feitas essas construções, quais são os materiais necessários, os materiais impermeabilizantes necessários, como que é a estrutura de uma estação de tratamento de água, como também de uma estação de tratamento de esgoto. Por quê? Porque o engenheiro, a engenheira, além de fazer casas, prédios, pontes, também trabalha com esta área relacionada a tratamento de água, ao tratamento de esgoto, aos aterros sanitários, que nós veremos também mais para frente. Então, é uma matéria que é obrigatória no curso, né? Porque muitos engenheiros e engenheiras irão trabalhar em prefeituras, em estados, etc., ou mesmo até iniciativas privadas aí que hoje em dia é muito comum empresas privadas terem concessões para trabalharem com a questão do tratamento de água, tratamento de esgoto, receberem para isso. Então, o engenheiro, a engenheira tem que ter o conhecimento de todo o funcionamento da estação de tratamento de água, de esgoto, de toda a estrutura. O engenheiro mecânico também, os motores que estão presentes, toda essa parte dinâmica de movimentação de motores, etc. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano Remorini Traubach. Se inscrevam no canal para receberem todas as novidades. Ok? Pessoal, grande abração para vocês e até mais.